Seja muito bem-vindo ao podcast Amadas do Pai, com as apresentadoras Deig Lima e Rayane Silva. A paz do Senhor, amados e amadas do Pai, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o podcast Amados do Pai. É uma alegria ter vocês aqui conosco para mais um episódio abençoado. Já fica até o final, porque o episódio de hoje está forte, cheio de testemunho e transformação. Pastora Rayane. Pastora Deig, a paz do Senhor Jesus, amados e amadas do Pai. Hoje estamos com uma convidada muito especial que carrega um testemunho de transformação incrível. Durante alguns anos ela viveu no mundo da música, trabalhando como dançarina em bandas conhecidas aqui na nossa região, como Banda Meu Sol, Banda Baetes de Imperatriz Maranhão e Banda GL de Açailândia Maranhão. Oh, glória! E hoje nós vamos ouvir como essa transformação aconteceu na prática, como Deus mudou o coração, a direção e a história dela por completo. Cleuma de Leones, minha amiga, seja muito bem-vinda. A gente já está ansiosa para te ouvir. Amém. Boa noite mais uma vez a todas, né? A todos que estão assistindo, ouvindo essa live. E desde já eu quero parabenizar vocês, né, por essa atitude, por essa ação de reservar esse espaço, né, para que muitos, assim como eu, tenham essa oportunidade de estar compartilhando um pouco daquilo que Deus tem feito, né? Isso é maravilhoso, que Deus prospere cada vez mais, que seja sucesso, para alcançar mais vidas, né? Por onde chegar uma foto, um banner dessa live, que vidas sejam restauradas, né? Glória a Deus. É o nosso desejo. A gente crê. Amém. Seja muito bem-vinda, minha amada. Para a gente começar, né, desde o início, entender bem a sua história, conta pra gente um pouco sobre a sua vida, onde você nasceu, como foi a sua infância, a sua criação, e em seguida explica pra gente também como você entrou nesse mundo da música, como foi que você chegou até essas bandas seculares e começou a viver essa realidade. O podcast Amadas do Pai é todo seu, sinta-se à vontade, você está em casa. Amém. Então, vou procurar também ser um pouco breve, né? Mas bem objetiva. A Cleuma Souza Alves, né? Filha Andrade, filha de Elita, filha de Francisco, nascida no interior do Maranhão, Montevidéu, do interior de Barra do Corda ainda, bem do interior do interior, chamado Montevidéu, né? E tenho muito orgulho de ser do Maranhão, dar até uma pincelada acerca disso, que já tem anos que eu moro aqui no Goiás, né? E quando eu cheguei aqui no Goiás, eu senti de algumas pessoas, quando falo que é do Maranhão, algum receio, né? E eu tenho orgulho de vir do Maranhão, porque eu consigo ver que Deus, ele é extraordinário, às vezes até nisso, sabe? De alguém, às vezes, olhar. Como já chegaram muita gente pra mim achando que era de outro lugar, eu falei, não, sou do Maranhão. Às vezes olha assim espantado e fala, ai, mas tem possibilidade de vir alguma coisa boa dali, né? De lá do fim. E eu digo que Deus, ele transforma a vida de um ser humano e até mesmo de onde, o local onde a gente nasce, a cidade onde a gente nasceu, onde nós estamos, né? Tudo é projeto do Senhor, tem um marco do Senhor, algo que Ele quer fazer, até mesmo sobre essa questão de onde a gente nasceu, né? E, sobretudo, nasci no interior de Barra do Corda, porém não fiquei muito tempo, logo já vim para Imperatriz, passei em Barra do Corda, passei no Grajaú, passei para Imperatriz e fiquei muito tempo em Imperatriz, né? Foi onde eu conheci um pouco das bandas. E eu sempre, na minha casa, né, a música era muito presente. Meus pais não são músicos, cantores, nada do tipo, porém meu pai é um amante nato da música, né? Hoje ele toca, inclusive, viola, canta muito. E a música era muito presente, então eu sempre amei as artes em si, a dança, o canto, teatro, tudo que envolve as artes sempre me encantou, sempre, desde nova. E nesse período que eu vim para Imperatriz, por incrível que pareça, até os meus 14 anos, eu
a mãe levava a gente para a igreja, né? Então tem uma igreja do bairro, né? Que se chama Monte Oreb, inclusive. Ela ainda existe, glória a Deus. Glória a Deus. E assim, da fase da infância, eu lembro de ir para a igreja, mas eu nunca tive um relacionamento com o Senhor, nunca o conheci de fato, né? E Cleuma, às vezes é fácil falar dos outros, né? Mas tem que falar da gente. Verdade. E é isso, uma menina que cresceu um pouco tímida, né, devido a alguns traumas da infância também, que sofreu na infância. Então, muito reservada, muito fechada, mesmo no colegial, na vizinhança. Então, uma menina que não era de muitos amigos, eu sempre tive poucos amigos. E é isso, resumidamente, seria essa Cleuma, de onde nasceu, de onde veio. Uma característica dos meus pais, muito amorosos, muito cuidadosos com a gente, né, protetores. E eu amo meus pais, inclusive. Hoje eu consigo ver o quão foi poderoso eu ter uns pais presentes na minha vida, né? Eu ter uma mãe amorosa, um pai amoroso muito presente na minha vida, né? E eu sempre fui muito apegada com meu pai, sabe? E até na minha infância, na minha fase adolescência, na minha fase adulta, ainda sou mais apegada com meu pai, inclusive. E é isso. Amém, glória a Deus. Conta pra gente como surgiram as oportunidades nas bandas, como é que você entrou nesse meio? Certo. Nesse período que eu morei em Imperatriz, era uma época, por volta, eu não me recordo muito bem assim o ano que eu entrei nesse mundo de banda, mas era uma época que a gente, ali por volta de 2006, 2005, nesses anos. E eu lembro que era uma febre, né? Na região, era uma febre ali no Nordeste, banda de forró, banda de calypso, banda de tudo. Todo mundo queria ser dançarino, né? O auge do programa do Faustão, do Forrobodó, Forrobodó, lá do Ceará. Então, todo mundo ligado nessa questão de minha apóstola. E todo mundo ligado nessas questões de dança, de forró. Então, por a gente já assistir muito, né? Então, a influência da TV, de rádios, de vídeos, de propaganda, era tudo voltado para isso, então acaba que influenciando também a gente a mergulhar, né? E aquilo me deslumbrava. Tu já tinha um desejo? Tu já tinha um desejo de criança de dançar, ou foi pelos vídeos, pelas propagandas? Como é que foi isso? Eu já tive, desde pequena eu sempre lembro assim do meu pai, quando tocava músicas, minha mãe me levava para a igreja, contar aqui o segredinho do meu pai, que meu pai ama dançar também, né? Só que quando tocava os forrozinhos lá, sei que ele, vamos aqui, e dançava com ele, e eu já gostava dali, né? E quando comecei a assistir isso tudo na TV, então me acendeu mais ainda uma chama para essa questão da dança, inclusive, bem específico para a dança. E eu frequentava a igreja, mas não era uma pessoa firme, não só ia, minha mãe levava a gente. Idade? Era por volta de 12, 13 anos. 12. Inclusive, nesse período, por volta dos... A minha apóstola tá aqui, acho que eu nunca nem falei isso pra ela também. Ela ouvir. É inédita, apóstola. Então, eu nessa igreja que eu mencionei, eu congregava e minha mãe levava a gente e tal. E eu lembro que nos meus 14 anos de idade, que foi quando eu entrei na primeira banda que eu dancei, eu saí da igreja por conta de uma frustração que eu tive de uma palavra de uma líder de louvor, você acredita? Uau! Então tu cantava na igreja, chegou a cantar na igreja? Eu não cantei na igreja, não cheguei a cantar na igreja, e foi um dos motivos, né? Aí, o que acontece? Eu fazia parte da dança, né? Parte da dança da igreja, e aí teve um dia que surgiu a oportunidade para cantar um louvor. Até me lembro aqui desse louvor. E aí ensaiei. Eu lembro que eu ficava no nosso quintal, né? Lá no Maranhão a gente chama quintal, tá, gente? E aí chama como? Terraço, terreiro. É? Não.
área de lazer, né? Ah, Área tá. externa. Não sabia. Como é a área gourmet. Ai, Eu tava era no quintal mesmo. E ah, passei, tá. assim, semanas ensaiando aquele louvor, sabe? Super feliz e tal. Eu nunca tinha comentado com ninguém, mas eu tinha um desejo de cantar, assim, gigantesco, sabe? Aí quando surgiu essa oportunidade, eu falei, agora. E fui. No dia que foi para fazer a apresentação, a líder de louvor na época, não me recordo quem era ela não me explicou e chegou lá na hora, ela colocou uma outra menina, uma outra moça, né, que tinha convertido tipo uma semana, e colocou ela pra fazer. Aí eu fiquei assim, indignada, né? Uai, como que colocou? Coisa de criança, coisa de menino. Aí, naquele domingo mesmo, foi o último domingo que eu fui pra igreja, eu não fui mais sair, cheguei em casa e meus Frustrada. pais. Cortei Meu todas as Deus. saias, fui bem radical, radicalizei. Cortei Uau. as saias compridas que eu tinha, Entrou pro cortei coração tudo. mesmo. Entrou. Cortei que ficava tipo um palmo. Quando eu falo assim que eu cheguei a usar saia, eu fico assim horrorizada comigo mesmo. E cortei tudo e meus pais nunca. Eu sempre tive muita confiança dos meus pais, sempre. Então, se eu tava de saia comprida ou saia curta, meus pais sempre tiveram muita confiança em mim. Nunca fui de desapontá-los, né, em questão. Então, se eu tava de saia curta ou grande, eles não interviam nessa questão, porque eles sabiam, assim, do meu caráter em si, né? E foi daí que engraçado, né? Que às vezes eu vejo assim, né? O inimigo também não perde oportunidade. Já me desviei, cortei, mais ou menos assim, no outro mês já surgiu a oportunidade de entrar para uma banda, já entrei para a banda e foi assim, sabe? Mas assim, a oportunidade surgiu por meio de quem? Quem te convidou? Como que tu soube? Como que foi? Vou dar um exemplo de uma das bandas que eu entrei, que foi a banda Baetes. Teve. Eu já dançava, né? Mas sempre surgia assim, vai ter um teste. Ah, Sempre sim. anunciava, vai ter um Uhum, teste para você fazer. E se não me falha a memória, em todas as bandas foi assim. Para uhum. fazer um teste, né? Chega lá no teste, tinha você e mais algumas pessoas, e dali eles escolhiam quem que passava, né? Para participar. Enfim. Então a primeira banda não foi a Meu Sol. Não, eu não me lembro muito bem o nome, mas foi uma banda bem. Ela não era muito famosa na Uhum, região, e eu lembro que o anúncio dela saiu no jornal, na rádio. uhum. Eu fui, inclusive, nesse dia que eu fui, uma amiga minha, que é a Girleane, foi também, você conhece, dançarina também, né? Hoje, Ah, para honra e glória do Senhor, a levita. glória a Deus. Sim. Então, E ah, pode continuar. sim, aí chegando lá, eu já vi, eu nem não conversava muito com ela, Uhum. né? Mas passamos a ter uma amizade a partir dali. E foi isso, cheguei, já não tinha também muitas opções, era eu e ela, nós dois já ficamos. Tá. Aí então vamos aqui pular para quando você participou da banda GL, né? Uhum. Como foi que surgiu a oportunidade também? Foi A pela banda G é rádio? Foi a Dona Amparo que convidou? boa pergunta, sabe que eu não me lembro através de quem que eu recebi o convite para ir para a banda GL. Foi logo após que eu saí da Baetes, né? Não me recordo. Aí alguém informou que a dançarina da Baetes estava disponível. Foi isso, não me lembro ao Mas certo quem que convidou. nós, assim, né? A gente que já participou, né, de formações de bandas, a gente passa muita coisa pelos bastidores. Então, o que a gente queria mais ou menos assim saber como é que foi um pouquinho desses bastidores. A Maria, que é Sim, uma ex-dançarina da GL, tá aqui, ela disse que se sim. lembra. Ela lembra, né? Maria, gente, é uma Maria também, uma Eu das mulheres também. mais, né, Eu também. maravilhosa. Sim. Beijo, Maria. Maria, uma bênção. Beijo, Maria, também. Então, conta para nós aí como foi um pouquinho dos bastidores, né? De quantos livramentos o Senhor, ele nos deu, né? Porque eu também fazia parte, gente. Ai, Sim, Deus. Então, inclusive conta aí. A Deig também cantou na banda GL, né? E eu Sim. lembro, Deig, não sei se você vai lembrar, que quando você entrou na banda, tinha uma canção que você cantava, que eu sempre ia lá e, Deig, canta essa canção. Era sempre a mesma. Eu não me lembro, Eu mas também eu não. sempre ia. Que eu amava a voz da Deig, né? Que eu falei, gente, sua voz é maravilhosa. E eu ficava flutuando, né? Ai. Graças a Deus, hoje é ungida para o Senhor, né? Sim, glória a E- Deus.
Eu mostrei esses dias, tava. Ô, Eu e glória. minha apóstola são muito assim, sabe? Ô, glória, isso é bom, isso é muito bom. Aí eu mostrei pra ela, falei, apóstolo, olha aqui, uma ex-cantora de uma das bandas que eu dancei, da GL. Sim. Ah, amém, Maria. E eu falei pra ela, contei um pouco, né, sobre sua vida. Falei, Uhum. olha aqui ela cantando, porque eu também não acreditei quando eu vi, né? Eu Sim. falei, gente, ela é do manto do reteté. Sim. Eu Cleuma, falei, conta um pouco pra gente o que aquele ambiente representava pra você, como é que você se sentia nesse ambiente e tudo. Conta um pouquinho pra gente como é que Os foi. livramentos que o Senhor te deu. Isso. é, então, no período que eu estava na banda, era muito sobre isso mesmo, holofote, sabe? Quando eu Uhum. entrei na banda, no início, lá nas 3, 4 primeiras bandas, Meu Sol, Banda Baetes, essa primeira banda, eu acho que foi essas, antes de ir pra GL, porque na GL foi quando eu comecei a beber, né? Uhum. Anteriormente, nessas outras, eu nunca me envolvi com bebida, nunca. Engraçado que eu era tipo a estranha das bandas, né? Aquela que Uhum. não se envolvia nas saídas, nas saideiras, é, e sempre estava ali na minha mais reservada. Talvez, acredito eu também, devido ao meu passado não muito fácil de lidar, cerca de quando criança, né, ter sofrido alguns traumas, enfim. E nas bandas, o que mais me chamou muita atenção é a tratativa, né, de como. Porque quando eu entrei nesse mundo, eu queria só dançar, sabe? Dançar. Dançar, Uhum. e para mim era Realizar o satisfatório. sonho. Sim, porque pra gente era um sonho, né, Cleuma? Exatamente, Sim. exatamente. Satisfatório estar ali. E quantas e quantas e quantas vezes, né, fui aliciada, fui tentada a oportunidade de fazer coisas erradas, então, porque era um meio também para quem queria fazer desse meio, viver dessa forma, era um prato cheio, né? E a maioria das pessoas também, como que eu posso falar? Já olhava e englobava todas nesse mesmo pacote, né? E um fato marcante nesse período, eu lembro que, eu não vou citar nomes para não expor, né? Uhum. Eu lembro que eu estava em uma dessas bandas, viajamos para. Estávamos de turnê, já estávamos bem cansados, né? Tipo, quase não tinha tempo para descansar. O descanso que tinha era dentro do ônibus. E o momento que tinha de descanso era dentro do ônibus. Aí chegou nessa determinada cidade, estávamos muito cansados, né? E os outros dançarinos falaram: ah, vamos ganhar um coquetel de alguém da prefeitura e tal. Também não estranhei, achei normal, tranquilo e fui. E fiquei na minha lá, passando o som, enquanto os meninos iam para tomar esse coquetel. Chegaram lá e falou: ah, Cleuma, vai lá tomar também, que aí você vai ficar revigorado, tarará, pererê. Eu falei: ah, vou também, não tem problema nenhum. E fui com uma mulher, né? Ela me levou até lá. Chegando lá nesse ambiente, eu achei estranho, porque não tinha ninguém, né? Não tinha absolutamente ninguém. Aí eu entrei numa sala, ela falou: ó, você fica aí, que já que o doutor vem e vai aplicar em você e a gente vai embora, eu lhe espero lá fora. Eu falei: fechou. Fiquei sentadinha na cadeira, passa os minutinhos, chega o doutor, né? E joga uma quantidade bem grande de dinheiro ao ladinho, né? E eu olhei assim, sem entender nada, ele jogou o dinheiro na mesa, sentou e falou assim: quanto você quer para fazer um stripper para mim? E eu fiquei assim, perplexa, me sentindo um lixo, né? Falei: eu não acredito que eu tô vivendo isso, não acredito que eu tô ouvindo isso. Aí eu levantei da mesa, meu vocabulário era bem sujo na época, xinguei o doutor todinho, né? E me levantei, cheguei lá na senhora que me levou, falei muita coisa para essa senhora, inclusive, chamei o pessoal da banda, inclusive, chamei todo o pessoal, expus a situação, né? Ou Não era seja, que coquetel, né? não, nunca foi um coquetel. Ela estava, não sei o nome, fugiu aqui da memória, mas ela estava negociando para que eu fizesse, Ela era uma cafetina, no caso. tipo isso. Sim, Praticamente. E sim. pelo que ela fez, aparentemente ela fazia isso sempre com as outras, mas nunca tinha feito comigo, né? E eu também nunca tinha presenciado algo do tipo. Em Uhum. outras bandas que eu dancei, mesmo no mundo secular,
em algumas sempre teve muito respeito, em algumas, inclusive, dancei de menor. Nunca tive problemas em relação a convívio ou a pessoas, enfim. Porém, nessa banda ocorreu esse episódio e eu fiquei assim perplexa mesmo com a atitude. Aí depois algum pessoal da banda lá que estava no momento quando eu expus mencionou por que ela fez isso e tal. E ela, é porque o doutor quis e tal, enfim, gerou aquela situação. Eles fizeram ela pedir perdão para mim, desculpa, mas foi algo que me marcou na questão do quanto o mundo consegue nos enxergar apenas como um objeto, apenas como algo de consumo, enquanto o Senhor nos diz que nós somos joia rara, né? Enquanto o Senhor nos diz que Ele nos escolheu antes mesmo de nascermos, Ele já sabia Aleluia. a cor dos meus olhos, já sabia o meu nome, o mundo quer me tratar como um lixo, né? Queria. E o Senhor me resgatou. Eu vejo assim, que hoje, né? Hoje também tem muitas pessoas ainda no mundo sendo tratadas como objetos e se permitindo ser tratada como objeto, né? Quando eu mencionei para vocês que eu louvo a Deus pela criação que eu tive dos meus pais, porque se eu não tivesse tido uma formação bem sólida, talvez em algum desses momentos eu teria cedido ou tido algum tipo de experiências terríveis, né? Mas eu creio que essa voz, essa experiência, hoje mencionada aqui, talvez vai de encontro a algumas meninas que ou já passaram, ou estão passando, né? Que o Senhor, Ele é aquele que nos resgata do monturo. Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então, esse período aí, né, de participações em bandas, né, bandas aí que arrastaram multidões, como Banda Meu Sol, Banda Baetes, Sim. né, Banda GL. Você contou esse episódio que te marcou muito, Uhum. mas em meio a tudo isso, né, após isso vieram outros convites, não assimilar, mas vieram outros convites, como usar drogas, porque assim, quando eu já vivi nesse meio, né? Então, assim, a gente tá sujeito a passar por muitas situações, né? Sim. O inimigo, ele é um enganador, na verdade, um mentiroso, né? Então, a gente acaba caindo em muitas ciladas. Poderia contar pra gente, fora esse episódio, se teve um outro episódio também que te marcou, fora isso? Relacionamentos que você teve com pessoas, sabe? Uma outra decepção, pra gente passar para uma próxima pergunta. Certo. Eu nunca fui uma menina de muitos relacionamentos, então devido a alguns traumas que eu tinha, eu sempre me bloqueava me privava de ter alguns problemas em relação ao relacionamento, então eu tive poucos relacionamentos, ao qual não foi um dos maiores causadores de trauma em relação ao período que eu estive em bandas. Sim, teve várias outras em questões de oferecimento para usar drogas e tudo mais. Porém, quando eu usei, né, eu cheguei a usar, né, foi no carnaval, eu lembro, inclusive. Tem um evento em Açailândia, se chama Açaí Folia, não sei se tem mais. Enfim, na época tinha. E saí nesse evento e lá usei uma vez, inclusive, na época, né? Se chamava Lança Perfume, inclusive, usei. Um colega da banda estava usando, me ofereceu e acabei usando ali e aquela vez e não tive uma experiência muito legal e não retornei a usar. E eu lembro que as tentações de você usar, beber, fumar, essas questões, ela é sempre muito fácil, vem de muito facilidade, né? Vem muito fácil pra gente. E eu lembro que nessas outras bandas anteriores, como eu mencionei, eu não bebia, não fumava, não saía, então não tive muito problema em relação a bebidas alcoólicas. Porém, todavia, quando eu entrei já na banda GL, foi um período, inclusive, que eu estava já com os meus 18 anos, e aí eu comecei a sair com uma outra colega nossa de banda. Não vou mencionar, Dançarina, cantora. Dançarina, inclusive amo ela, mantenho contato até hoje, uma pessoa maravilhosa. E eu sempre saía com ela, né? E a gente já combinava assim, olha, a gente vai sair, vai beber e voltar para casa.
E a gente saía, né? E eu lembro que nesse âmbito que a gente sempre acha que vai dar conta, né? De, eu vou ficar assim. E não, né? E sempre passava dos limites, às vezes chegava já super alterada em casa. E eu lembro que também nessas oportunidades sempre tinha pessoas. Querendo se aproveitar da situação, né, por status também, porque a gente sabe, né, que a banda GL era uma banda bem famosa, então, assim, você era bem visada, né? Então, assim, as pessoas queriam estar próximas, manter contato por conta do status, né? Uhum, exatamente. Então, sempre tinha essas pessoas que estavam próximo, não por quem eu era, pela Cleo, mas eu tava conversando com a dançarina da banda X e Y e tal, e sempre tava naquela muvuca, né? Era uma vida, resumidamente, uma vida de ilusão, né? Porque era de festas em festa, e quando você estava ali no seu eu sozinho, era aquela solidão infinita, né? Aquele vazio infinito que a gente nunca achava com que preencher, né? E não queria ser preenchido, porque só o Senhor preenche esse vazio, né? Que fica na gente. No caso, você já tinha uma facilidade a coisas ilícitas, né? Sempre estava ali para te oferecer. Então a gente já veio uma facilidade muito grande. No caso, já vemos a mão de Deus sobre a sua vida, porque oportunidades você teve muitas, né? De usar coisas ilícitas, ir por caminhos tortuosos, mas Deus te guardou em todos os momentos. E eu quero saber, desse momento, se teve alguém nesse meio que de alguma forma foi instrumento de Deus na sua vida. Eu costumo falar assim, nesse período que eu estava em banda, eu perdi literalmente contato com as pessoas da igreja. Eu costumo dizer assim que eu sou bem intensa naquilo que eu sou ou proponho, eu sou bem intensa mesmo. Se eu sou, se eu não sou, não sou. E quando eu saí, eu cortei literalmente os vínculos com o pessoal da igreja, que não tinha nem possibilidade de alguém se aproximar, porque eu não permitia, né, de se aproximar de mim para falar alguma coisa acerca de Jesus ou do Evangelho, enfim. E eu lembro que essa palavra eu acredito também que vai até para aquelas pessoas que talvez se encontram como eu estava nesse período, que não tinha. Eu falava assim, eu tenho raiva de crente, eu não quero saber de crente, essa era uma fala minha. Eu não quero contato com crente, eu não quero nada de crente, eu não quero. E me fechei de uma forma bem drástica mesmo. E eu lembro que na banda Baetes tinha a produtora Dilma Fernandes, maravilhosa, né? Vocês conhecem. E eu lembro que sempre antes do show, ela orava o Pai Nosso. E eu, comigo mesma, né? Eu vejo assim, não tinha uns servos do Senhor que vinha diretamente falar para mim, mas a palavra do Senhor era cessantemente martelando na minha mente e no meu coração, né? E ela orava ali o Pai Nosso e pedindo, Deus, nos abençoe, nos dê um show maravilhoso. E dentro de mim ficava indagando, como que eu vou pedir para Deus me abençoar se eu vou rebolar daqui a pouco de mim e saio? É forte. Aí, conflitante dentro de mim, eu não orava, eu ficava calada, sabe? E eu vejo nessas oportunidades que até ali o Senhor era pincelando, filho, teu lugar não é aqui. Teu lugar não é aqui. E não tinha um show que ela não orava o Pai Nosso. Não tinha. Então não teve um show sequer que eu dancei, vou colocar assim, em paz, porque o Senhor sempre estava ali, eu estou te olhando, eu estou contigo. E aquele constrangimento em mim pairava, sabe? Então não foi pessoas, mas o próprio Deus usando situações, né? Vou citar um outro momento que me trouxe aqui à memória. Tinha um dançarino na banda GL, que foi bem no período que eu já estava assim mesmo, bem de noitada. Foi no período também que eu conheci o meu esposo, que atual é o meu marido hoje, meu belíssimo. O varão. Meu gatão. E antes desse período de gente conhecer, eu lembro que o Alice, né, o dançarino loirinho da banda, ele conheceu alguém, falou de Jesus para ele. E ele, enlouqueceu, falou, Cleo, eu tenho que te levar ali para você ouvir um testemunho. Eu falei, Alice, não quero saber. Eu falava assim para ele, né? Falei, moço, me deixa na minha, me deixa quietinha, vai você. E ele não quietou até me levar nessa igrejinha, uma igrejinha bem pequena, não me lembro o nome, a Sailândia, e fui.
Eu não me converti, né, nesse local, mas aquele ambiente já me abraçou, sabe? O Senhor já estava ali me abraçando, aí eu olhei para ele, eu vi que eu estava sendo já tocada, mexida, eu falei, vamos embora, vamos sair daqui. E saí, porque eu não me permitia, sabe? Eu me permitia. E eu vejo hoje em dia também quantas e quantas pessoas estão presas, frustradas, às vezes por situações vividas também dentro de igreja, igual foi o que aconteceu comigo. Quantas e quantas pessoas estão feridas com líderes, com pastores, com levitas, com inúmeros, né? E eu tenho entendimento que na época que eu não olhava para Cristo, eu olhava para as pessoas mesmo. Por isso que eu me feri, né? Por isso que eu me fechei. E, e eu lembro que nesse período aí ele ficava me falando, sabe? E eu falei, olha, eu não quero. E ele, eu lembro que na época ele converteu, aceitou Jesus, ficou na banda os períodos. E, e sempre ali, falando, né? Então, Deus usou pessoas de dentro da própria banda para falar da palavra dele, entendeu? Uau. Era isso aí que eu queria ouvir. O que mais te impactou nesse processo? Tu sentiu mesmo um impacto, assim? Me impactou a questão de, por exemplo, eu me sentia tão longe de Jesus, tão longe que eu achava assim, o que Deus vai querer comigo, né? O que Jesus vai querer comigo, né? O que eu tenho de bom, né? E eu já em um determinado de situações já vividas dentro de banda, né? Que são várias, né? E eu peguei e cheguei a pensar, né? Como que não tem nem possibilidades, né? Eu olhava para mim mesma e falava, não tem nem possibilidades de haver uma. Enfim, era o meu pensamento. E o que mais me chama a atenção é que, independente de como eu acho que estou, de como eu penso, de como eu me vejo, o olhar de Deus sobre mim sempre foi maior, o cuidado de Deus sobre mim sempre foi maior. Hoje eu consigo ver tantos e tantos e tantos livramentos que o Senhor me fez viver, que o Senhor fez as minhas filhas viverem, livramentos que até hoje eu fico perguntando assim, gente, como que eu estava vivendo aquela vida totalmente deturpada, totalmente fora, sem rota, sem direção. E hoje eu consigo ver como Deus é tremendo, porque até nesses momentos de treva, que eu coloco assim, que eu vivia, eu consigo ver o cuidado de Deus comigo naquele período, eu consigo ver as mãos do Senhor me guardando, guardando a minha casa, guardando o meu futuro, guardando a minha geração. Então, é sobre isso. O olhar do nosso Pai sempre vai além, né? Amém. Então, teve alguma experiência que hoje você vê claramente que foi Deus te guardando? Tipo, uma situação quase morte, que você viu a morte ali e você disse, meu Deus. Te despertou, tu falou, meu Deus, eis-me aqui, porque tu não queria saber de Deus, mas nesse momento... Todo mundo se apega. Essa pergunta, ela tem vários episódios da minha vida que eu tive assim um encaramento com a morte, com a destruição, com o furto, né, com o assalto de Satanás sobre a minha vida, mas eu quero mencionar um dos fatos que pouco tempo também eu estava mencionando aqui dentro da minha casa para as minhas filhas, que nesse período ainda, que eu ainda não tinha me convertido nesse período todo aí de banda, eu engravidei. Eu não sei se a Deig lembra. Lembro. Eu engravidei, inclusive, foi um período tão turbulento, foi um período que a gente estava gravando um DVD. Inclusive, eu gravei o DVD gestante de 4 meses na minha filha. E o que acontece? Eu não sabia que eu estava grávida. Meu ciclo vindo normal, enfim, as coisas normais. E nada de estranho, não. Eu malhava muito nesse período, usava cinta, tomava muito remédio. E quando eu descobri que eu estava grávida, que eu caí assim e agradeci a Deus demais, demais, quando minha filha nasceu, que é a Ana Clara, a Aninha de Leones, que é a baixista do momento. Minha filha é um amor. E eu falo para ela que o Senhor ele tem um chamado para ela desde o ventre, de fato. E nesse período que eu descobri que eu estava grávida, eu vi assim, fiquei com a cabeça assim a mil, falando, Deus, como o Senhor é bom. Porque eu descobri com 4 meses,
eu gestante de 3 meses, foi um período que eu mais bebi na minha vida. Bebi assim mesmo ao extremo. Foi um período que eu estava vivendo um momento bem turbulento no meu relacionamento, né? E um dos dançarinos da banda tinha tomado anabolizante, né? E ele tinha me feito o convite para tomar anabolizante também, né? E eu fui. Tem muito isso, né, Cleuma? Sim. Tem muito isso, né, de tomar anabolizante, Sim. fazer vários procedimentos, né, ilegais. Exatamente, totalmente ilegal que eu iria fazer. Não aconselho, gente, não façam isso. E eu não cheguei a concluir, né? Graças porque Deus pôs a mão, literalmente. Aí o que ele fez? Alguns já tinham tomado, né? E falou, Cleber, eu tenho muito medo, porque conhece o Senhor alguma vez na sua vida, você pode estar longe, tanto que for, você tem um temor que no mundo vai te tirar. Eu falei, vou não, quero não. Ele, vamos, você quer me convencer. Eu comprei seringa, comprei remédio, enfim, fomos. E chegamos lá no local, não sei o que foi que aconteceu com a mulher não foi. Ficamos lá, tipo, 2 horas esperando a mulher e ela não apareceu, né? Eu cheguei, aí eu já fiquei com medo e falei, não quero mais. Não, mesmo que ela venha, eu não quero mais. Não fui. Aí quando eu descobri que eu tava grávida, eu falei, meu Deus do céu, eu falei, Deus, obrigado. Porque se eu tivesse tomado aqueles anabolizantes, gestante, o tanto de remédio que eu tava tomando na época. Minha filha, eu olho pra minha filha assim, eu vejo o milagre, eu vejo a mão do Senhor, sabe? Eu vejo em cada detalhe. E eu vejo tanto que o inimigo é furioso, já desde ela nem nasceu, estava no ventre ainda, eu vejo tanto que o inimigo, ele tenta, sabe? Tem sede dos nossos filhos. Então, mães, pais, sempre estejam em oração, unjam seus filhos, orem por seus filhos. E tudo isso que eu estou falando é o que eu faço na minha casa, né? Não tem uma autoridade, como o meu pastor mencionou esses dias, né, para mim. Falou, minha filha, não tem autoridade maior sobre a vida das suas filhas do que você, do que o pai, né? Então liberem palavras mesmo para direção aos seus filhos. E esse foi um marcante sobre um cuidado de Deus que eu presenciei e vivi, né? Amém. Louvado seja Deus. A palavra de Deus vai dizer que a mulher, ela será salva, né, pelos filhos, né, pela gravidez. E tu é um testemunho vivo sobre isso. Sim. Né, é um testemunho vivo. Porque hoje eu acompanho, né, a Aninha, né, a tua primogênita, né? É. Então, assim, eu vejo quanto Deus, ele é um Deus de propósito. E a Aninha, desde o ventre, já tinha um propósito, né, muito grande, assim, para te resgatar para o Senhor. Eu creio que Deus usou essa gestação para te salvar e salvar a tua casa. Amém. Louvado seja Deus por isso. Eu acredito muito nisso. Sim. Glória a Deus por isso. Você falou que conheceu seu esposo na banda, né? O relacionamento de vocês teve influência nesse processo de mudança? Você acha que pesou para que isso acontecesse? Para que a mudança viesse? Você fala para conhecer ao Senhor? Isso. Não. Assim, te jogou ou te afastou? Não me jogou e nem me afastou porque eu não estava na igreja, não estava vivendo esse ambiente. O que mais me aproximou mesmo de Deus foi o que a nossa pastora Deide acabou de falar, a questão através da minha gestação, né? Quando eu ganhei minha filha, há uns 4 meses que ela já de vida que ela nasceu, meu esposo decidiu sair da banda, né? Porque os meus planos eram o seguinte, eu ia ter minha filha, passar o resguardo, eu ia voltar a dançar normalmente de novo. Uau. Então, tem muita gente que vem para o Senhor pela dor, por circunstância, por amor. Não foi o meu caso. Eu não queria mesmo, tá entendendo? E quando me falava, eu não queria. Eu tava muito bloco de concreto, sabe, no meu coração acerca disso. Então teve uma resistência, não foi algo natural. Não. Mas é porque tinha muitas portas também, né, Cleuma? Porque essas portas, elas vêm muito fáceis, né? É uma maneira de ganhar dinheiro muito fácil. Sim, né? Demais. Sim. E eu lembro que após a minha gestação, né, meu esposo, ele não era uma pessoa cristã, né? E de religião nenhuma. Então ele não foi criado assim, você vai servir. Não, ele foi criado, se você quiser ser do candomblé, você vai. Se você quiser ser cristão, você vai. Se você quiser ser católico, você vai. Então não tinha uma influência dentro de casa para levar para a igreja. Não. Então para ele era tanto faz como tanto fez, não mudava nada dele. Ele era guitarrista da banda, né, Cleuma? Para deixar registrado, ele era guitarrista na banda GL.
Hoje ele é guitarrista do Senhor. Eita, glória! Olha aí, olha como Deus é bom. Líder, sim, É forte. líder do Ministério de Louvor Toca da nossa muito. igreja, inclusive, da Embaixada Renovo em Cristo. Toca demais, demais. Eu sou fãzaça do meu marido. Não, isso aí a gente não tem nem o que falar, né? Porque É, já, porque eu nem, já na nem banda, conheço, mas não tenho dúvidas. não, já na banda tocava muito, né? E agora com a unção, com a graça do Senhor sobre a vida dele, eu tenho certeza que é talento redobrado, O extraordinário de Deus. Sim. sobrenatural. Aí daí minha filha nasceu, com os 4 meses, minha irmã, a Cleude, ela me convidou, ela já era dessa igreja que eu sou hoje, inclusive me converti nela e estou nela até hoje. Sou Mas apaixonada. voltando, Cleuma, Sim. tu estava grávida, gravou o DVD, Uhum. aí logo após gravar o DVD, tu ficou mais um período, porque tu descobriu depois a gravidez. Eu gravei o DVD, na gravação do DVD foi o meu último show, né? Ah, na banda, Isso, GL. na banda, isso. Mas tu já sabia que estava grávida. Eu soube uma semana antes do DVD. Entendi. Uhum. Aí logo após, tu ficou em Açailândia, depois que tu Fiquei. saiu, ficou em Isso, Açailândia ainda, por qual período? Quanto Na tempo? minha gestação inteira, eu ganhei minha neném, fiquei ainda lá até os 3 meses, porque aí no quarto eu fui embora para Imperatriz, que foi quando a gente, vamos embora para Salvador, que os pais do meu esposo moravam lá, né? E ele ficou ainda na banda depois que tu saiu. Ele, nesse período todo, eu saí da banda, né, grávida, e ele continuou na banda. É vida louca na banda. Vida né? louca. Daquele jeito. E o diabo gosta, sangue de Jesus tem poder. Mas eu falo pra ele, né, que às vezes eu falo assim, que ele aprontou tudo e todos. Ele, não, amor, sai. Eu falei, sai. Tudo pra gerar testemunha, a gente sabe, né? Sim, Então tá. E vocês foram pra Imperatriz. exato. Aí foi pra Imperatriz, minha filha já tava com 4 meses, né? Uhum. E daí a gente tinha vendido tudo. Tudo assim. Aninha açailandense. Aninha açailandense. Não, ela é imperatrizense mesmo. Imperatrizense. Nasceu em Imperatriz. Eu morava em Açailândia, mas eu fiz meu pré-natal todo em Imperatriz, porque minha mãe era de lá, né? Então, fiz Sim. tudo em Imperatriz. Em questão de saúde também, até hoje, é pra lá. É melhor, né? É Exatamente. pra Todo lá. mundo. Até hoje, fica aí um alô pro prefeito. Vamos modificar. Eita, Senhor, é assim. Então, aí, daí, nesse período que eu tava. Aí ele falou, amor, fica aí, Imperatriz, que eu vou tirar meus últimos shows na banda, daí você fica na casa dos seus pais, terminar, a gente vai embora. Eu falei, fechou. Uhum. Só que aí, nesse período, Deus resolveu mudar minha vida, mudar minha história, mudar Glória a Deus. minha direção, mudar minha circunstância, mudar o meu propósito. Deus veio pra mudar assim, meu mundo, sabe? Glória a Deus por isso. E minha irmã, a Cleude, como eu estava falando, ela já estava nessa igreja, né? Gente, e assim, e cidade pequena, que Imperatriz não é tão pequena assim, mas enfim, é o bairro inteiro. Se já tá acontecendo alguma coisa, o bairro inteiro sabe da notícia, né? Né? De sentar na porta e tudo mais, de comentar. Pra cá, assim, já não tem esse costume, né? Mas aí tava aquele movimento, gente, tem uma igreja aqui, Embaixada Renovo em Cristo na época, tá aqui, tá, não sei o quê, que o pastor revela, que não sei o quê. Eita glória. Eu falei, aí eu ainda incrédula, né? Eu falei, não vou piso lá nunca. Aí minha irmã me levou pro encontro com Deus. Eu falei, Cleude, eu não quero ir. Cleude, eu não quero ir. Menina, eu gastei o dinheiro pra mim não ir. Você tá entendendo? Nossa. Uma resistência grande. Eu dei trabalho. E fui pro encontro, gente. E que encontro, viu? Glória a Deus. Fiz o encontro em 2008. Foi verdadeiramente um encontro com Deus. Onde um período que... eu lembro, me dá assim, mexe ainda, né? Que eu sempre digo assim, que todo mundo precisa ter um encontro mesmo assim com o Senhor, sabe? De você olhar e falar assim, como que eu vivi até hoje longe, sem ouvir, sem sentir essa presença. E eu era uma pessoa que já tinha ouvido falar do Senhor, mas não o conhecia de fato. E eu não conhecia e não acreditava em dons de línguas, não acreditava em revelação, não acreditava. Eu era uma pessoa muito incrédula, colocar assim. Uhum. Eu não acreditava em nada disso, por mais que eu já tinha ido em alguns cultos, eu olhava e via aquelas senhorinhas de coque, né? Lá, batendo, tá, todas igual a que não retestando. Eu, dentro de mim, eu não acreditava, sabe?
Quando eu fui no encontro com Deus, gente, o que foi aquilo? E Deus me arrebatou assim, me pegou mesmo pelo o abraço, me fez ter uma das maiores experiências com o Espírito Santo, né? Glória a Lá, e Deus. eu não consigo descrever como a sensação. E eu lembro, vou citar uma experiência, eu não vou também entrar em detalhes, porque o encontro com Deus aqui da nossa igreja, a gente tem assim, quem vai não fica comentando para não estragar quem Nossa, a vai se experiência for, da outra né? pessoa. Aham, É, sim, é muito particular. sim. E eu lembro que chegou um momento, tava todo mundo assim, no momento lá estavam falando em línguas e tudo mais. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso, né? Tava lá recebendo, eu sendo transformada, mas ainda, né? Porque a Curiosa, o que transformação, que é isso? ela não vem do dia para a noite, né? Mas tudo Uhum. começa através de uma decisão, como diz minha apóstola Edneia. Tudo vem através de uma decisão, né? E eu lá com os olhos fechados aqui, muito fechada, né? E o pessoal caindo lá e eu abrindo aqui o olhinho, ó. Que mistério é esse? É, eu aqui, o olhinho aqui, olhando, eu falei, e eu dentro de mim, eu falei, Deus, eu não vou cair, porque esse pessoal tá Tá aqui caindo. pedindo. Eu não Por vou falar. emoção, né? É assim. Eu falava pra mim mesma, né? Eu ali na oração e muita emoção dentro de mim, muitos sentimentos, muito turbilhão, né? E eu lá em conflito e falando, eu não vou É. falar essa língua que eu nem sei que língua é, né? Eu nem Uau. sei falar. E eu falei, eu não vou cair. Tinha muita gente caindo. Eu falei, eu não vou cair porque eu não sei nem o que é isso, gente. E aí eu aqui de olhinho aberto, olhando, eu vi uma mulher se aproximando. Eu falei, meu Deus do céu. É agora. E ela, gente, Deus é tão perfeito, tão maravilhoso. Você acredita que a mulher nem encostou em mim, sabe? Ela Ai, levantou assim a mão, muita unção na vida dela. Ela levantou a mão e falou só assim: pai, toca nela. uau. E, gente, foi maravilhoso. A Aleluia. primeira vez que eu senti o Espírito Santo, a primeira vez que eu fui conduzida por ele, foi a primeira vez que eu senti o sobrenatural. Nesse domingo, foi um domingo de manhã. Eu lembro que ela com a mão estendida, porque acho que o Senhor fez para me ver mesmo, sabe? Porque se eu não tivesse aberto os olhos, eu não tinha enxergado que ela estava só com a mão aqui. E ela falou, pai, toca nela. E eu fui sentindo. E eu, com resistência, eu falei, meu Deus, o que é isso, sabe? E eu sem querer, e aquele amor me envolvendo, aquele oceano de amor me envolvendo, que não tem palavras para descrever. E eu lembro que naquele dia o Senhor me envolveu com uma dança de Deus, Indescritível. indescritível. Eu lembro que quem me conhece, sabe, de como eu sou, sabe que minha irmã, quando viu, ela falou, meu Deus, eu não acredito que Deus pegou ela, né? Como ela disse. E eu dancei em espírito, né? Para quem tem a intimidade da dança, vai saber bem o que eu estou falando. E o Senhor me envolveu naquela dança de amor, a qual me prendeu com cordas de amor, de fato, que eu nunca mais o larguei, nunca mais o deixei. E esse encontro com Deus foi o que foi um divisor de águas na minha vida. E através desses 3 dias que eu vivi, gente, inclusive, quem nunca foi para o encontro, tem algo reservado para você. E através desses dias eu conheci pessoas maravilhosas, pessoas de Deus mesmo, como a igreja que eu me converti, a igreja que eu estou até hoje, que minha família se criou, minha família é serva do Senhor, serve aqui na nossa igreja, se chama Embaixada Renova em Cristo. E foi nessa igreja que eu conheci os meus apóstolos, né? Apóstolo Roberto, apóstolo Eudineia. E quando eu saí do mundo para vir para Cristo, foi quando eu pude ver o quanto eu estava fragilizada, o quanto eu estava magoada, o quanto eu fui abusada, o quanto eu sofri, o quanto eu fui torturada, o quanto
magoaram meus sentimentos. Então, enquanto eu estava no mundo, eu não enxergava. Para mim era tudo maravilhoso, era luzes, era brilho. Quando eu vim Preenchia, para os quando eu vim preenchia para os toda aquela tristeza, né, com coisas banais, né? E quando eu conheci o Senhor, ele me mostrou o verdadeiro valor que eu tenho como filha amada, como filha escolhida. E na área que o inimigo ele mais quis me ferir, que foi quando ele me tirou da igreja a primeira vez. Hoje eu olho para ele, eu sempre menciono para minha pastora, né, minha apóstola, que quando eu tive o entendimento, eu falei, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Todos na minha casa são levitas. Todos. Deus. Hoje eu posso dar glória a Deus e dizer que Deus, ele é o Deus que transforma. Deus, ele é um Deus que restaura. Deus, ele é um Deus que pega daquela garota frustrada, fechada, e faz de uma mulher, uma mãe, uma esposa, porque aprendi a ser uma mulher de verdade, aprendi a ser uma esposa e aprendi a ser uma mãe. E consegui ver o tanto que o inimigo ele tem agido para frustrar muitas mulheres. Eu tenho entendimento, sabe, que a estratégia de Satanás ela não mudou e continua a mesma. Assim como ele fez lá no Jardim do Éden, através da Eva, no seu momento de fragilidade, ele ainda continua fazendo, deixando as mulheres totalmente fragilizadas dentro dos seus emocionais, dentro da sua mente, totalmente sensíveis, envolvidas por sentimentos que a deixam totalmente incapazes e vulneráveis a qualquer vento, né? E quando eu lembro que o Senhor disse, né, que nasceria de uma mulher que pisaria. Então, enquanto o inimigo está olhando para as mulheres e falando que são frágeis, que são mulheres de sexo frágil, mulheres que não têm vez, lugar de mulher na cozinha, mulher isso, mulher aquilo, sempre menosprezando, o Senhor sempre diz que haveria um ventre, através de um ventre que carregaria aquele que mudaria toda a história, aquele que cumpriria a promessa, aquele que nos resgataria. E eu lembro que é uma palavra que está muito viva em mim nesses últimos dias, que está no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 20. Eu vou até ler ele na íntegra. Leia a nós. Que diz assim: Tem que trazer ela aqui para uma ministração, né? Tem que trazer ela aqui para ministrar um dia. Amém. E a palavra de Deus diz assim: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas aqui há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para que a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em qualquer circunstância. Eu tenho me apegado tanto a essa palavra nos últimos dias, que enquanto muitos olham para as mulheres, como o próprio inimigo tem implantado, mencionando, jogando setas para mostrar que nós somos fracas, o Senhor está dizendo: ei, tem um que está sentado à direita do Pai. Aleluia, e Jesus. Todas as coisas, o domínio, o poder, tudo estão debaixo de seus pés. As palavras, não há palavras maior do que a voz de Deus, de Jesus. Não há autoridade, não há potestade, não há circunstância, não há trauma, não há palavras contrárias, não há oração contrária, desejos, não há nada maior do que a palavra de Jesus liberada sobre nós. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E quando essa palavra de Deus vem muito forte em mim, me lembra que Deus ele diz que nós somos co-herdeiras
com Cristo. Então, sobre nós também, debaixo dos nossos pés, estão todos os poderes e potestades, porque quando Deus olha para nós, ele não olha a Cleuma, ele não olha a Rayane, ele não olha a Deide, ele olha e vê o próprio Jesus, porque nós somos coerdeiras com Cristo de toda glória, de toda bênção, de tudo que nós possamos usufruir. Nós somos filhas por direito. Então, se nós, como mulheres, nos levantarmos nesse entendimento de que o Senhor nos separou e de que nós temos tudo nas mãos do Senhor. Ele nunca perde o controle, nada está fora do controle dele, né? Então, se nós, dentro da nossa casa, nos levantarmos em oração, se dentro da nossa casa porque tem tantas guerras que a gente vence no silêncio, né? Eita, glória. Tantas guerras que a gente vence em lágrimas, que ninguém vê, não é palco. Às vezes você olha assim, no mundo é palco, é luzes, mas no Senhor ele fala, filha, entra pro secreto. Eita, Então, glória. só o Senhor sabe do que a gente passa no secreto, né? Só o Senhor conhece. E ele mesmo é que faz com que a gente colha, né? Igual antes da live eu pedi para minha apóstola orar por mim, né? E ela mencionou algo, e foi uma frase, nesse momento de resgate, né? Da minha casa, eu vou colocar assim, foi o que eu ouvi muito da parte de Deus, que ele falava assim, de tudo que eu estava vivendo, né? Filha, não é para a morte, é para a vida. Eita, glória. E eu, meu Deus, como que não é para a morte, se eu tô me esvaindo? Depois de muitos anos, uns 7 anos depois, eu fui entender que era necessário mesmo o meu eu morrer, para que a glória dele pudesse ser manifesta. Aleluia. Então, enquanto a gente não entende, o propósito, que a gente continue permanecentes em oração, no secreto. Aleluia, Deus. Amém, glória a Deus. O que mais mexeu comigo foi pelo fato de tu ter sido muito frustrada naquela área, né? Que a moça lá, a irmã, ela te frustrou. Que foi o caso de tu ter ensaiado ali, buscado para poder louvar. E aí Deus vem e te surpreende e faz com que a tua casa toda seja uma casa de levitas. Então, assim, na área onde tu foi mais frustrada, foi a área que Deus te honrou aí infinitamente, foi dupla honra. Então, para saber que Deus é Deus, que ele não se esquece, né? Daquela ferida, e ele veio para curar, e depois que tá sarado, ele te honra. Porque Deus ele não vai nos entregar algo pra gente ficar se achando que a glória é nossa. Ele foi necessário ele te curar primeiro para te honrar nessa área. Então isso me chamou muita atenção. E eu recebo para mim, eu recebo para minha vida. Amém. Eu quero só pincelar ainda que quando eu vim para o Senhor, eu também não mencionei essa frustração, sabe, que eu vivi. E eu, um dia no monte, porque quando eu entrei assim, me converti, eu entrei também no 12, de propósito em propósito, em jejum, em oração, em louvor. Eita, glória. Mergulhei mesmo e fui no profundo, Eita, né? Deus. E permaneço. E eu lembro que um dia o nosso pastor chamou a gente para ir pro monte orar, né? Eu cheguei lá no monte, um profeta, não sei quem era o profeta, e eu aqui de olhinho fechado, né? O profeta chegou, pôs a mão na minha cabeça e falou assim, eu vejo o seu rosto na capa de um CD. Aí eu falei, meu Deus, eu falei, né? Já me impactou daí, né? Deus, quando ele cura por completo, de dentro para fora, né? Verdade. E anos depois, eu tô na igreja, num evento, numa festa de aniversário da nossa igreja, Deus usou uma levita, e ela falou assim, né? Nessa profecia, que o Senhor estava me entregando canções, sabe? Canções e queriam curar, libertar, e eu tomei posse, eu amei. Aí eu até brinco e falo assim, gente, como que Deus vai me dar canções se eu não gosto de ler? eu pensava, né? Porém, eu comecei a pedir, Senhor, me dá amor pela tua palavra, me dá sede pela tua palavra, me dá fome, me dá sede, porque eu preciso, e fui me alimentando, fui indo, e anos depois, essa promessa de Deus, essas duas se cumpriu. Eu gravei meu CD, e todas as canções autorais, e olha só, a Deide que conhece meu esposo, ela vai ver o tamanho do milagre. Todas as composições foram feitas por mim e meu esposo. Deus deu assim na íntegra, sabe? E às vezes, até hoje, a gente ouve assim os louvores e fica assim, meu Deus,
Ai, Gente, eu como que quero, eu Eu quero mandar queria ver pra o mim, CD eu também. quero. Eu ia perguntar se não Eu tem quero. esse CD para mostrar para nós. Eu fiquei curiosa agora. Uhum. Eu Eu vou quero. pegar ali pra vocês verem. Nós Não pega se queremos. nós quer ver. Aí eu olhei assim e falei assim, gente, Deus não é gente, não. É Deus De é Deus, verdade. né? ex-bailarina de banda secular e mostra aí o CD, cantora, Vou pegar. compositora. Aham. Eita, Glória, forte. Só um minuto. Amém. É forte. O negócio aqui não é brincadeira, não. Ai, gente, a gente quer ver tudo na íntegra. Tá certo, tá certíssimo. Deus tem que. Pra honra e glória do Senhor. Deus é Olha, fiel. vou mostrar aqui pra Mas vocês. fala essa frase. De ex-bailarina, de banda secular e mostra o CD. Para dar um corte Compositora, bem. cantora. Aham, sim. Fechou. Então, vamos lá. De ex-bailarina, de banda secular, banda de forró, banda de brega, tecnobrega, de calypso, a uma levita do Senhor, compositora do Senhor, Glória a Deus. também danço na igreja, faço parte das artes, né? E vou mostrar aqui uma das primeiras promessas que o Senhor me fez quando eu me converti, e mostrar assim que aquele que faz a promessa é o mesmo que cumpre. Eita, glória. Eita, Deus de Eita, mistério, glória. aleluia! Aí é tocha, Jesus, sopra! É Eita, forte. Jesus. Meu esposo. Ficou lindo, É, ficou isso. lindo, Gente, lindo, lindo. obrigada. Se chama o projeto, se chama Ide Eu Sou, né? E assim, canções maravilhosas, a gente ouve assim, consegue ver o tamanho do cuidado de Deus para conosco, né? Então, Deus ele é aquele que transforma de fato, Eita, né? glória. Pega do Aleluia. futuro necessitado Eita, e faz se glória. assentar com reis. Então, o Senhor ele Eita, tem me, Deus. me feito viver experiências extraordinárias. E eu queria também até deixar aqui bem frisado para as pessoas que esse processo de transformação, ele nunca para, né? Ele é. Todos os dias a gente mata um leão por Constância. dia, né? Exatamente. E eu lembro que o que mais me ajudou, o que mais me fez permanecer, foi nunca andar só. Eu nunca, minha casa também, nunca andamos só. Sempre estamos acompanhadas, sempre estamos com os nossos pastores. Ele sempre nos aconselha. Tudo que a gente vai fazer, a gente sempre aconselha eles nos momentos mais difíceis da minha vida. Num período em que eu mesmo consigo falar que eu mesmo não acreditava que a minha casa poderia ser restaurada, poderia ser alcançada para algo maior, os meus pastores não desistiram de mim e me fizeram enxergar num período em que eu não estava enxergando. Então, gente, não anda sozinho, tá? As promessas de Deus, elas se cumprem. Mas tem uma palavra que ela é muito viva, que diz assim, que é bom que seja dois, né? Porque se um cair, o outro levanta. Então, uma família que ela não é pastoreada, uma casa que ela não é pastoreada, sofre muito e muitas das vezes não consegue seguir em uma caminhada sólida, vou colocar assim. Então, estar com os meus pastores, estar bem presente eles são tão presentes na nossa vida, só para você ter ideia. As minhas filhas chamam minha pastora de mãe. Uau! Então, para você ver o nível de mãe que ela é, entendeu? Muito lindo. E assim, inclusive, ela tem um testemunho maravilhoso também. Eu sou fã dela. Vamos trazê-la aqui. Já fica aí o convite. Já tá aberto já o faz a convite para ponte. trazê-la aqui. Ótimo. Viu, apóstola? Já faz a ponte que a gente estava até precisando, né, comadre? É forte. E eu falei com Deus, antes de começar, né, o episódio, eu falei com Deus, eu disse, Deus, envia pessoas, né, pessoas ao qual o Senhor quer que realmente estejam aqui nesse projeto, para que venha contar ou ministrar, sabe? Porque aqui a gente fala de testemunhos, a gente fala de temas, né? Nós abordamos temas. Só que se a pessoa quiser vir louvar, trazer um louvor, ministrar um louvor aqui é um espaço totalmente aberto. Glória a Deus. E assim, o Espírito Santo é que guia esse trabalho, não somos nós, né, comadre? Com certeza. Então, ela vindo, o que Deus colocar no coração dela, a gente só E a gente já estava querendo mesmo, porque a gente já trouxe um pastor, né? Já trouxemos um pastor no episódio anterior. E tudo, a gente estava atrás de uma figura mulher, né, feminina, para nos representar, né?
Então é isso, assim, eu estou muito impactada, né, com a história, principalmente do momento que você sentiu a presença do Espírito Santo, né, você estava com uma resistência, foi para o encontro e lá você realmente teve um encontro com o Senhor, né, onde você aceitou Jesus, né, foi esse episódio que você aceitou Jesus. E o que eu acho mais lindo é que no mesmo período que você aceitou, você já foi batizado com o Espírito Santo. Olha que coisa linda, né? Olha como Deus é fiel. Então, assim, muito impactada com a sua história de vida, né? De onde você veio, como foi sua criação, toda essa raiz, né? Que você carrega, é muito lindo. Então, não se sinta envergonhada de expor aquilo que o Senhor já fez através da sua vida, porque somos instrumentos de Deus e testemunhos vivos. Amém. Que Deus, Ele liberta, que Ele pode transformar vidas. Então, eu tô aqui muito impactada, né? Nós já ia pedir para tu liberar uma palavra, só que já liberou. Já liberou. Já foi algo tão natural. Sim. Oh, glória, nem precisou a gente pedir, né, comadre? É então, verdade. já queremos ir para os agradecimentos, que meu celular aqui tá 20% e o cabo não vem aqui. Eu tô morrendo de medo de ligar. Então, eu quero deixar aqui o meu sentimento de gratidão por tua vida, pela tua casa. Amém. Assim, eu sei que houve muitas outras coisas que aconteceram, né, na tua vida, que eu presenciei, mas só foram ditas coisas aqui que eu creio que o Espírito Santo te direcionou. E ver o que Deus tem feito na tua vida, assim, é algo que me deixa muito feliz, é algo que me deixa muito realmente impactada com a minha fé renovada. Porque ver de onde Deus te tirou é algo tremendo, é algo assim que só o Senhor mesmo poderia fazer. Verdade. E eu louvo a Deus assim mesmo, realmente pela tua vida, pela tua casa, pelo teu ministério, Amém. pela tua família, né, os Amém. teus filhos. E eu tenho certeza aí que isso é só o começo, o início de tantas coisas que Deus ainda Amém. tem para fazer na tua vida. Amém. Eu creio que o Senhor ainda vai fazer coisas sobrenaturais no meio da tua casa, coisas que Amém. tu não viu, né, que não chegou ainda ao teu coração, o Senhor ainda tem preparado, que você continue nessa força, nessa fé, tendo ânimo, né, sendo esse instrumento, esse canal de bênção para a vida de muitas pessoas. Amém? Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. E onde Ele te mandar, tu irás. Amém? E tu vai brilhar, porque nós temos mesmo que brilhar. E que o Senhor te use realmente para essa geração de mulheres. Porque eu via no momento em que tu estava ministrando, eu via como se o Senhor, Ele te levasse a lugares aonde tivesse muitas mulheres e tu ministrando para essas mulheres pelo teu testemunho de vida. Amém? Pela restauração da tua casa, pelo que o Senhor fez na tua casa, no teu casamento, o Senhor vai te usar para muitas mulheres. Amém? Eu creio. O Senhor te abençoe. Um beijo, um abraço e seja sempre muito bem-vinda aqui nesse cantinho que o Senhor preparou para nós. Amém? Amém. Muito obrigada. Aleluia. Deus abençoe muito a vida de vocês, viu? Amém. Que a bênção do Senhor seja estendida em direção à casa, à família de vocês. Que cada área da vida de vocês seja próspera, né? Que esses momentos que são gerados, que sejam flechas mesmo lançadas na mão do nosso rei, para que alcance pessoas mesmo, que Deus continue usando vocês mais e mais, dê ousadia, permaneçam, que também não é fácil, né, de permanecer, que o Senhor use vocês. Sou grata demais por estar conversando, compartilhando, vendo a Deig novamente. E conhecer através da Deig, conhecer a Rayane, né? E Deus, Ele nos proporciona esses momentos maravilhosos, que muitas mulheres sejam alcançadas, que muitas casas sejam restauradas através desse podcast. E Amadas do Pai, eu acredito que não é só um podcast. Amém, Jesus. Ele é, de fato, uma flecha lançada nesse tempo, nessa geração, para gerações futuras. Vai ficar, né, registrado. Então, que o Senhor use, que o Senhor fale, que o Senhor toque, que haja transformações, que hajam curas, que pessoas possam se levantar e mencionar, né, daquilo que foi
liberta, de que foi tocada através do podcast Amadas do Pai. Amém? Que Deus continue usando vocês mais e mais. Amém. Amém. Obrigada, minha querida. Que nós não percamos o contato. Amém. Glória a Deus. Eu quero visitar, né, a tua sim. igreja. Sim. A gente fala muito, mas a comadre Rayane, né? Olha, quando a gente chegar no Brasil, a gente vai dar umas voltas por aí falando do Senhor. Tem muita coisa para fazer. Nós queremos, se assim o Deus permitir, né, e quiser, Amém. eu quero sim visitá-los, né, visitar a igreja, conhecer a sua apóstola, né, te dar um abraço. Mais que convidada. Amém. Amém. Então, eu, tipo assim, oferecida, né? Mas tudo que envolve Deus, o coração da gente queima. Tudo que envolve, eu sei, o coração da gente queima. Em que nós não percamos isso, né, aqui, e que isso perdure e permaneça aí por muitos e muitos anos. Amém. E eu gostaria de deixar aqui, né? Amo sua casa, Cleuma. Amém. Amém. Amo sua casa, sua família. Obrigada. E vamos estar intercedendo, né? Sempre aí por vocês. Amém. E sempre que tiver alguém que você conheça, que tenha testemunho, que tenha bagagem aí com o Senhor, traz para nós aqui que a gente quer. Deixa Entendeu? Pessoas desse nível, né? Que você sabe. Que aí tem os lobos em pele de cordeiro, tem os falsos profetas. Então, assim, eu creio que você é uma mulher de Deus, você vai trazer pessoas aí alinhadas com o céu pra gente. Amém? Então, eu queria passar a voz para minha comadre Rayane, tá agradecendo a todos que ficaram até aqui conosco, até esse exato momento. Silvete, beijo, Silvete! Deus abençoe. Deus abençoe, minha comadre Rayane, com a voz. Amém. Então é isso, né, amados irmãos, meus queridos que ficaram até agora nesse episódio. Eu tava olhando aqui, observando algo que ninguém saiu da live, pelo menos para mim. Tá o povo do início ao fim, né? Então foi algo mesmo tremendo. Assim, é a primeira vez que isso acontece. E que o Senhor possa estar te abençoando, né, Clemente? Que o Senhor possa estar abençoando você, sua casa, sua família, a sua igreja. Faço das palavras da comadre a minha. Já tô doida para visitar, para ver. Eu gosto do mistério, ela sabe, nós somos do fogo. E eu já quero ir nessa igreja também. E nós vamos em nome de Jesus. Amém. Então que Deus abençoe vocês. Esse foi mais um episódio do podcast Chamadas do Pai. Pode ir lá de testemunho. Se você também tem algo da parte do Senhor, nos procure. Tá nosso Instagram. Essa live vai pro YouTube, mas tem o nosso Instagram, tem as nossas redes sociais. Se você ainda não segue, siga. Né? E como é, comadre, que ela fala mais bonitinho, o negócio lá da ativa sininho, como é? Compartilha, vai lá, se inscreva no nosso canal do YouTube, podcast Chamadas do Pai, ative o sininho, comenta para que o vídeo, né, ganhe engajamento e que o YouTube veja que o canal ele faz diferença. Né? Então, desde já, a gente pede a colaboração de vocês, em nome de Jesus. Não vai só lá, assiste o testemunho, não. Comente, compartilhe, ative sininhos para os próximos vídeos que nós iremos lançar. E nós contamos com você e Deus mais ainda. Amém? Amém. Então, um beijo a todos vocês. Muito obrigada, minha comadre Rayane, Cleuma, os nossos internautas. Amém. Até um próximo episódio, se Deus quiser, porque esse podcast primeiro nasceu no coração de Deus e depois no nosso coração. Beijo pra vocês. Tchau.